Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Vamos falar agora de bordas no CSS. Vamos entender, aprender como inserir, né, como adicionar bordas às nossas páginas HTML usando as propriedades do CSS, tá bom? A aula de hoje é sobre borda do CSS. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações, deixe um like no vídeo, compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. Vamos falar de borda aqui no CSS. Vamos entender como se faz, como se aplica, o que é uma borda. Bom, as propriedades de borda do CSS permitem que você especifique o estilo, a largura e a cor da borda de um elemento lá no HTML, tá bom? Aqui nós temos um exemplo aí de uma borda, né? Observe um quadrado, uma borda padrão, normal. Aqui nós temos uma com a borda apenas na parte inferior. Aqui nós temos uma cor de borda já diferente e com a espessura, né, mais arredondada. Aqui nós temos um outro exemplo que tem um background de fundo e que só uma parte, né, com a borda. Então a gente vai aprender como fazer tudo isso utilizando o CSS, como isso é útil e faz uma mágica, fica muito bacana os nossos documentos, os nossos arquivos lá do HTML. Então vamos lá aqui, estilo de borda, vamos lá. A propriedade border style especifica o que tipo de borda vai ser exibido. E aí nós temos aqui o dotted, define uma borda pontilhada, e aí você vai adicionar lá o valor, né? Das head define uma borda tracejada. Aqui o solid define uma borda sólida. Double decide uma dupla, né? Uma borda dupla. Groove define uma borda ranurada 3D. O efeito depende do valor da cor da borda. Ridge, que define uma borda ondulada 3D. Também o efeito depende da cor. O inset, que define uma borda de inserção 3D, a gente vai ver como é que é isso, e também vai depender da cor. E outset, que vai definir uma borda inicial 3D, e a gente também vai depender do tipo de cor que você vai usar. Tudo depende da cor para fazer o efeito, tá bom? E none é quando você está dizendo que você não terá borda nenhuma, tá bom? Não terá nenhum marcador. Tem o Hitler, que define também uma borda oculta. Bom, as propriedades Bort Style pode ter uma ou quatro valores para obter, por exemplo, a borda no canto superior, borda direita, borda inferior e borda esquerda. Como no exemplo que a gente vai ver agora aqui no Notepad. Observe que nós estamos aqui com o nosso Notepad, o código já está implementado, a gente fez aqui para acelerar o nosso processo, para o vídeo não ficar muito grande. Então, o que acontece? Aqui nós temos um style, né? Nós estamos determinando aqui a formatação de borda para aqui, ó. Esse aqui é o documento seu HTML, né? Dentro do body aqui. E aqui nós temos as nossas bordas, né? Aqui, tudo esse conteúdo aqui vai ter um tipo de borda, né? E aí nós vamos mostrar os elementos, né? Ó, cada borda tem uma particularidade. E aí nós vamos mostrar aqueles exemplos que a gente viu lá das propriedades que tem para todos os tipos. Por exemplo, nós estamos determinando os parágrafos, né? E os seletores para eles, né? Cada borda utilizando uma classe. E aí nós estamos definindo aqui a borda, o estilo de cada borda, né? O dotted, o dash hat, o solid, double, o groove, o ridge, o insert, o outset, o none, enfim. E aí nós vamos ver o exemplo, observe aqui, ó. Nós estamos definindo que esse parágrafo, tá? Em questão, com o que dispõe dessa classe, ele vai ter uma borda pontilhada. E aqui, sucessivamente, você vai vendo aqui o nome, uma tracejada, e aí nós vamos mostrar lá no nosso, cada tipo de borda, observe a pontilhada, a tracejada, a sólida, né, que é aquela mais convencional, tradicional, a dupla, né, que tem duas linhas, né, uma sobrepôs a outra, tem uma com borda com ranchura, né, que é a ranchura lá, aqui nós temos uma borda crista. Nós temos cada tipo de borda, e aí tem algumas aqui que você vai observar que ela vai ter uma diferença com. Ela tem uma observação 3D e que ela depende do tipo da cor para você sobrepor mais, por exemplo, o tipo da borda. Observe que aqui são cores tradicionais de borda, a gente não definiu uma cor de borda, só para mostrar o exemplo de borda. Aqui nós temos uma borda sem borda, um que não tinha borda, esse aqui está oculto logicamente não tem borda, e aqui com as formas diferentes de borda em cada parte, né? Por exemplo, a direita, a esquerda, enfim. Então, lá no nosso código aqui, ó, utilizando as propriedades
a gente define o tipo de borda. Esse aqui, por exemplo, a gente observa que ele é uma mista que a gente fez o quê? Ele define, né, ó, um tipo de borda para cada posição, né? Cada posição, observe aqui, ó, uma, duas, três, quatro, ou seja, cada posição ela vai definir o tipo como a gente viu lá no exemplo aqui, ó. Observe que aqui é um tipo, no canto à esquerda é uma, em cima é outra, abaixo outra e na outro lado aqui são bordas diferentes, você pode observar, tá bom? Então a gente viu aqui os tipos, né? Tipos de borda que a gente pode ter, são esses todos os tipos de borda que a gente pode utilizar, e aí você vai utilizar aquela que mais se enquadra naquilo que você quer que seja apresentado lá na sua página, tá bom? Então nós temos aqueles tipos de borda, e aqui vamos falar de largura da borda do CSS. Como é que a gente faz? Como que se trabalha, né? As dimensões das suas bordas, né? Das suas caixas de borda no seu documento. E aí nós temos a propriedade border width, que especifica a largura do quadro da borda. Bom, a largura pode ser definida como os tamanhos específicos em pixels, pontos, cm, m e etc. São vários tipos de valores, né? De tipo que vai definir, né? Se é em centímetro, em ponto, em pixels, ou você pode usar um dos três valores predefinidos, fino, médio ou grosso. E aí nós vamos ver aqui o exemplo aqui lá no nosso Notepad. Vamos abrir novamente o nosso Notepad. E aí vamos aqui para o exemplo em questão, onde nós estamos fazendo aqui. Observe, esse aqui é o nosso CSS. Eu estou dizendo aqui que esse parágrafo, nós temos aqui alguns parágrafos, ó, são vários, são 6 parágrafos, né? E nós temos uma formatação para cada parágrafo. Então, parágrafo classe 1, né? Primeiro parágrafo de A classe 1, tudo que for parágrafo tiver classe 1, ele vai receber um estilo de borda sólido, né? E a largura da borda vai ser de 5 pixels, né? Aqui nós estamos no parágrafo 2 e na classe 2 nós estamos fazendo o quê? Borda sólida e a espessura, a largura deve ser médium, né? Só uma unidade. No terceiro, nós vamos colocar uma borda dotted e a largura de 2 pixels. No quarto, nós estamos novamente trazendo o mesmo tipo de borda e trick é a dimensão, a unidade de demissão. Aqui nós estamos no quinto, double, e é o tipo da borda, e aqui a largura da borda é de 15 pixels, e aqui também no sexto parágrafo, ou seja, nós estamos definindo aqui as dimensões. E aí lá no nosso exemplo, nós vamos mostrar aqui para você, no exemplo 2, observe que as dimensões, né, a largura da borda, a largura é o espaçamento, né, é como a borda vai ficando maior, mais volumosa. Observe aqui, ó, essa primeira borda, ela tem aquele exemplo nosso, né? Aqui, observe os valores e as percentuais dela. Eu vou mostrar, vou alterar lá só para você verificar aqui a primeira borda. Observe aqui, ó. Essa é a nossa primeira borda. Eu vou lá no meu CSS para você ter a impressão exata dessa alteração aqui. Observe a dimensão, tá? Observe que lá tá 5, tá? 5. E eu vou colocar aqui, ó, no lugar de 5, eu vou colocar 20 pixels, tá? Vou salvar. E quando eu venho aqui, você vai observar essa borda aqui, ó, essa borda aqui. Vamos atualizar, viu? Olha aí como ficou a largura da borda, esse espaço da borda, tá bom? Não é bonito, né? Esteticamente não é bonito, mas é só para exemplificação aqui para vocês, tá bom? Vamos voltar lá para o tamanho normal que a gente deixou, né? É só para questão de exemplificação. Então, dá para entender, portanto, aí, não quer inserir o número. O que que acontece? Vamos botar número 5. Era 5 que estava. Vamos deixar igual estava. Vamos voltar lá, atualizar o nosso código e ele vai voltar para o normal. Tá bom. Dando sequência, então, vimos aí as larguras, né? Como usar. Depois você pode parar o vídeo, ver o código, implementar o código e testar aí, tá bom? Pode brincar à vontade com o código. O importante é você praticar. Vamos dar sequência. Agora vamos falar larguras, né? Laterais específicas. O que é isso? Bom, a propriedade borda, o widget, né? Pode ter de 1 a 4 valores para bordas
superior, borda direita, borda inferior e borda esquerda. E aí nós vamos novamente lá no nosso CSS para a gente ver o exemplo prático desses valores, né? Como vai especificar, né? Ou seja, você pode deixar um lado mais largo do que o outro, inferior, vai depender do seu gosto, tá bom? Mas é só para exemplificar e mostrar para você que existe essas possibilidades, tá bom? Observe aqui o nosso exemplo, tá? No parágrafo 1, não, parágrafo e a classe 1, que é esse cara aqui, ó. O que que acontece? Ele vai ter um estilo de borda sólida, esse que você já conheceu. E aqui nós estamos determinando aqui, ó. Observe, 2 pixels e 20 pixels. O que isso quer dizer aqui, ó? Os 5 pixels ele vai funcionar na parte superior e 20 pixels nas laterais. Ou seja, todos os dois lados terão uma dimensão de borda e a parte superior outro, tá bom? Aqui no segundo parágrafo nós vamos ter diferente, ó. O estilo da borda é o mesmo. Aqui nós estamos dizendo aqui, ó, que a parte superior, né, vai ter 20 e nas laterais serão 5 pixels. Observe que é a mesma coisa aqui, só estou mudando o percentual, tá? No terceiro parágrafo, nós vamos ter aqui uma borda de um percentual para cada canto, né? Você vai observar que tem um para superior, à direita, inferior e o último lá à esquerda. Observe que cada parte, cada lado da nossa coluna, ela vai ter um tipo de borda. E aí a gente vai exemplificar aqui, vou trazer o exemplo aqui para você, observe. Cada margem, né? E a gente vê aqui, ó, observe, né? O estilo, observe aqui, ó, os lados, né? Tem um percentual e superior. Aqui, observe que em cima e embaixo tem um valor, nas laterais, ó, já são menor, né? E aqui você vê que tem um valor diferente na direita, no superior, no inferior e aqui. Acho que é perceptível, né? Para melhorar uma exemplificação, eu vou aumentar só para deixar aqui para você. Observe no primeiro caso aqui, ó. Observe que aqui eu vou colocar 65. Vai ficar uma coisa absurda. 65, salvando. Vai ser o nosso primeiro aqui. Observe que aqui vai ter uma alteração gigantesca. E o que aconteceu? A borda inferior e superior ficou absolutamente gigante, tá bom? Basicamente isso aqui é só para a gente mostrar mesmo, exemplificar, tá bom? Vamos voltar para o 5, salvar e deixar aqui o nosso exemplo. Depois você pode atualizar e mostrar para você, voltando aí à posição normal. Lembrando que você pode dar uma parada no vídeo, tá bom? Para aqui, ó, dá uma parada no vídeo e implementa esse código. Faça as alterações, brinque aí com os valores, né, de borda, com o tipo de borda que você já viu, muda, coloque, faz os testes aí e vai se adaptando aí à sua situação conforme o seu desejo, tá bem? Vamos dar sequência, falando ainda sobre as bordas aqui no CSS, nós vamos falar agora sobre cor da borda do CSS, tá bom? A propriedade border color é usada para definir a cor das 4 bordas, né? Das bordas aí você pode, por exemplo, ter uma borda inferior de uma cor, superior de uma cor, ou da direita, esquerda, enfim. Aí você pode brincar, tá? Não é o melhor, não fica, eu acho que esteticamente bonito. Mas você pode brincar, tá bom? Bom, a cor pode ser definida, como a gente já conhece, né, pelo nome da cor em inglês, né? No caso, por exemplo, vermelho em red, você pode colocar em hexadecimal, né, especificando o valor, como aqui, por exemplo, um jogo da velha, FF000, que é uma cor, né? RGB, né? Pode usar a cor RGB, que é o RGB, e aí o percentual de verde, aliás, vermelho, verde e azul. Tem um HLCL, HSL, que aí é o outro percentual, você vai informar inicial que é HSL, 0, 10%, 500% é o valor. Esse aqui é o tipo. Pode usar transparência, né? Nota que a borda não estiver definida é da cor do elemento. Tá bom? Se você não definir uma borda, uma cor de borda, ela vai pegar a cor do elemento que tiver em questão lá, tá bom? No caso, se é preto, vai estar preto. Se você não definir uma cor, a cor que tiver definida para o elemento, ela que vai ficar a cor da borda, tá bom? Vamos lá para o nosso Notepad para a gente ver o exemplo 3, o nosso terceiro exemplo, na verdade é o quarto, né? Bom,
aqui nós estamos utilizando a cor de borda, né? Nós estamos aqui com a borda, observe o parágrafo, os nossos parágrafos e classes aqui. No parágrafo 1, nós estamos com o estilo sólido de borda, né? Que você já sabe. E aqui nós estamos usando a cor da borda, ou seja, essa cor, essa borda, tu vai ficar com o contorno aqui em vermelho. O segundo, verde. E o terceiro vai estar em azul. Vamos lá para o exemplo, vou mostrar aqui o nosso exemplo. É esse exemplo aqui, observe as bordas em questão, tá? Essas são os tipos de borda e as cores conforme a gente determinou lá, tá? E aí a gente poderia, aqui por exemplo, brincar com essas cores, né? Você poderia, né, no caso, colocar outras cores da borda, que por exemplo, a gente poderia colocar um, um. São 1, 2, 3, 4 mais um. Vamos ver como que vai ficar lá, salvando aqui. Cadê? Vamos lá, vamos atualizar o nosso código e observe que aqui nós ficamos com uma cor diferente, tá bom? Podemos usar então o RGB para alterar a cor, né? E aí a gente pode colocar, né, usando o RGB ou a cor normal que a gente estava usando. Vamos deixar aqui o red, deixar vermelho o nosso exemplo da cor da borda. Então você pode brincar também com as cores de borda aí do seu exemplo, nossos exemplos aqui das cores de borda, tá bom? Vamos seguindo. Trabalhamos com o estilo de borda, tamanho de borda, espessura, largura de borda, cores de borda. Vamos dar sequência para falar aqui das cores laterais, que é basicamente a mesma coisa, só você pode especificar as cores, né? Bom, a propriedade borda cola pode ter um quadro, pode ter um quarto valor para borda superior, borda inferior, enfim, são os valores. Você pode colocar uma cor de borda para cada lado, tá? É o jeito que você achar aí bacana. E aí nós vamos falar para o nosso exemplo aqui, tá? Vou fechar isso aqui que a gente já viu, só para facilitar a nossa vida aqui, para não encher tanto, né? Vamos deixar aqui, então. Aqui nós temos aqui, por exemplo, ó, aqui o que a gente está fazendo aqui, ó? Eu estou dizendo que aqui nós temos um parágrafo, né? Esse é o parágrafo. E a classe 1, no caso é esse aqui, né? Parágrafo, classe 1. O que eu estou dizendo que esse parágrafo vai ter? Ele vai ter uma borda sólida, tá? A borda, todo o contorno vai ser com um tipo de borda sólida. E aqui, ó, ele está dizendo que o lado do topo, parte de cima, será verde. Essa cor aqui, ó. Aliás, o topo será vermelho, né? O verde será o lado direito. A azul será a parte de baixo, né? E o lado esquerdo vai estar amarelo, tá bom? Vamos ao nosso código, aqui o exemplo, vou fechar esse aqui a gente já viu, tá? Vou fechar aqui o que a gente já viu, só para facilitar aqui, se a gente já testou aqui o exemplo. E esse aqui, observe, em questão, as cores, né? Observe as cores conforme a gente especificou lá. Cada lado da nossa borda, ela ficou com uma cor, tá? Porque a gente definiu aqui, observe que o primeiro é o topo, lado direito, lado inferior e o lado esquerdo, tá bom? Então, observe que essa sequência ela vai prevalecer para basicamente todas as propriedades CSS quando a gente vai fazer essas variações de largura, de cores, enfim, usando essas dimensões. Sempre terão referência superior, direito, baixo e o do outro lado, tá bom? Então, essa é uma alternativa para você adicionar cores diferentes, portanto, aí para cada lado aí da sua tabela, da sua borda no caso, tá bom? Vamos seguindo, falando de borda ainda no CSS, tem mais coisa para falar? Cor de borda, bom, deixa eu descer aqui para a gente descer aqui, são os valores, né? E aí a gente vai exemplificando, né? A cor de borda também pode ser especificada usando os valores hexadecimal, que aí nós temos o exemplo aqui, ó, utilizando, a gente mostrou lá na verdade, né? Na verdade a gente não alterou lá porque deu vermelho, né? Observe aqui nós temos o tipo da borda e a cor, que esse aqui é um vermelho, né? O valor RGBA, né? Ou usando os valores RGB, que aí a gente já conhece os valores de RGB, que é aqui, ó, que são o percentual de red, green e blue, né? São as cores. Essa cor aqui, por exemplo, é um vermelho, né? E também temos o HSL, que é os percentuais aqui, ó.
HSL 0, 100% e 50% também define uma cor vermelha. São os tipos de que você pode estar utilizando para definir, para trabalhar as cores. Ou seja, além do nome das cores em inglês, você pode usar os outros tipos de cores que são trabalhadas no CSS para que possa estar aplicando aí nos seus exemplos, nos seus códigos, nas suas páginas de páginas web, tá bom? Borda CSS, lados individuais. Bom, o CSS também existe as propriedades para especificar cada uma das bordas, seja a superior, a inferior e a esquerda, como o exemplo que a gente vê aqui, ó. Aqui nós temos, por exemplo, aqui, ó, essa especificação aqui, ó, o que, que ele está dizendo? Ele vai dizer aqui, ó, que o parágrafo ele vai ter uma borda na área, borda top, que é a parte superior, e o estilo, ela vai ter uma borda diferente, né? Um desenho de borda na parte superior, no topo. No lado direito terá um outro estilo sólido. Aqui, ó, no bottom, que é o lado inferior, né, a parte de baixo, vai estar o dotted, que é um outro tipo de borda, e do lado esquerdo outra borda. Então, você está dizendo aqui que a borda do lado esquerdo tem um estilo sólido, a borda bottom estilo dotted e aí sucessivamente. Esses aqui, o que, que ele está fazendo? Vou ter um tipo de borda, um estilo, tipo de borda para cada lado do meu elemento em questão, tá? E aí nós temos o exemplo efetivo, tá? O parágrafo, no caso esse cara aqui, ó, ele vai ter exatamente isso aqui, ó. Observe que aqui nós temos uma borda de um jeito, né? A borda inferior do lado direito, superior e inferior. Observe que as bordas são diferentes, tá bom? Ou seja, você pode trabalhar as bordas e brincar aí à sua maneira, tá bom? Beleza? Seguindo, vamos continuar falando de borda. Tem mais coisa de borda? Tem mais, né? Propriedade da borda abreviada. Vamos ver. É possível fazer as abreviações aqui no CSS e a gente vai ver como se faz isso, tá bom? Vamos lá. Para encurtar o código, também é possível especificar todas as propriedades de bordas individuais em uma propriedade. Bom, a propriedade border é uma propriedade abreviada para as seguintes propriedades da bordas individuais, que é o caso da borda à direita, da borda style, né, que é um obrigatório, e aqui nós temos o border color. Ou seja, aqui você pode fazendo aqui, ó, no exemplo, por exemplo, esse parágrafo aqui para simplificar para você, ou seja, você estaria digitando apenas border, dois pontos, esses 5 pixels eu estou dizendo que aqui é a largura, né, da borda, eu usaria ali, ó, o estilo dela seria sólido, automático, né, e red a cor, ou seja, eu substituiria 3 linhas aqui do exemplo, ó, por uma única. Isso aqui chama-se abreviaturas de código CSS. E aí o exemplo aqui, observe que o efeito é o mesmo. Esse aqui, observe que este parágrafo ele vai ter uma largura de borda, um tipo de borda e a cor da borda. Observe que está em uma única linha, dando apenas o espaço, né? Vamos lá? O exemplo aqui, o código, como você pode ver aqui, o resultado daquele código seria esse aqui, tá bem? Então, a gente pode, então, portanto, trabalhar a questão da abreviatura das bordas também, para deixar aí o nosso código bem bacana. Vamos seguindo. Borda CSS, propriedade de abreviatura, tem mais aqui exemplo, né? Aqui nós temos, por exemplo, uma borda linha. Esse aqui, por exemplo, um exemplo, né? Só para mostrar aqui. Uma borda só à esquerda, né? Tá, a borda left, ou seja, criando uma bordinha do lado esquerdo, a espessura dela, que é esse aqui, o tipo e a cor, que é esse aqui. O segundo aqui inferior, observe, o parágrafo, né, o border, bottom, o tipo, a cor e o estilo, ou seja, só a borda na parte inferior. O exemplo aí, portanto, de mais abreviaturas de borda, né? Borda arredondada no CSS, para deixar ali. E aí você pode brincar com isso também. Aí o exemplo aqui que a gente tem, essa propriedade border radius, né? É usada para adicionar borda arredondada no seu elemento HTML. Como é que nós temos? O exemplo da borda, tá abreviada, 2 pixels sólido aqui. E aí o border radius
e eu estou definindo que ele terá 5 pixels de arredondamento. E a gente vai ver aqui lá no nosso Notepad, esse é o exemplo, e a gente vai testar aqui, né? E vamos brincar aqui com essa propriedade, tá bom? Vamos verificar aqui, por exemplo, aqui nós temos as nossas classes, né? E parágrafos que serão formatados com aqui, né? No primeiro parágrafo, normal, né? Aí está um border, a borda aqui terá 2 pixels sólida e a cor red. E aqui nós temos um padding, né? Que é um preenchimento de 5 pixels, tá bom? Aqui nós temos um segundo, né? Observe que aqui o estilo da borda segue o mesmo, a espessura e a cor. Porém, aqui nós vamos ter um arredondamento de 5 pixels nessa segunda, né? E um preenchimento equivalente. Ou seja, aqui vai ter uma leve distorção, um arredondamento. Aqui nós estamos no segundo, onde nós ampliamos, né, o arredondamento, mantendo aí todas as demais propriedades iguais. No terceiro caso, nós temos um arredondamento maior ainda. E aí, no exemplo, nós vamos mostrar aqui, ó, que é isso aqui, tá? Depois você pode, lembrando, parar aí o vídeo, tá? Observe que aqui ela está sem nenhum tipo de arredondamento, um arredondamento leve, um amplia e aqui um bem maior. E a gente pode deixar bem mais, né? A gente pode, por exemplo, colocar aqui, vamos, não vai ficar talvez muito bonito, né? Esteticamente bonito, vamos botar aqui 20, só para você ter uma ideia, tá? Só para exemplificação mesmo. Vamos lá, voltar lá no nosso código, o resultado desse último aqui, ó. Veja como ele vai ficar mais arredondado, observe que houve um maior arredondamento. Portanto, aí, então, aqui você pode brincar, né, com essa propriedade que é a border radius, tá bom? Eu vou deixar aqui para você, eu vou parar aqui, ó, dá uma pausa aí no vídeo, para aí você vai copiar e digitar aí o seu CSS, depois você para novamente e continua copiando o seu HTML. Lembrando que o que você tem que observar, a tag e a classe, né? Os nomes, tá? Se tiver diferente aqui, ó, não vai funcionar, tá bom? Então, é isso. Eu acho que ficou claro essa questão aqui do arredondamento da borda. Mais uma aula, mais um vídeo legal de CSS sensacional para trabalhar as bordas aí, para deixar suas bordas cada vez mais bacanas nas suas propriedades dos seus arquivos, tá bom? Curtiu o vídeo? Deixa um like, compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais, se inscreva caso ainda não seja inscrito no nosso canal, isso vai ajudar muito. Valeu, galera, até a próxima.